Olá, tudo bom? Bem-vindo a mais um Conexão Inteligente. Bom dia, família, tudo bem com vocês? Pedimos licença mais um dia para estar na sua casa com esse bate-papo gostoso da família Sérgio e Elisa para sua família. E vamos começar falando sobre o que, Sérgio? Do filme, saber se vocês assistiram o último filme que a gente passou. Como é que era o nome? O filme que indicamos? O Extraordinário. Extraordinário. Vocês assistiram? Chamaram a família como a gente indicou? Fizeram aquela bacia de pipoca? Como é que foi aí na sua casa? Pois é, por coincidência, esse filme foi citado por um grande pediatra. Ele tem um filho autista e ele começou a se interessar pelo autismo justamente porque seu filho, ele detectou muito cedo que seu filho tinha autismo e se especializou nisso. Hoje é um grande estudioso, ensina diversos pais como lidar com o autismo. Engraçado que ele, num podcast, estava falando sobre assuntos relacionados à criação de filhos, à educação de filhos, especialmente para quem tem TEA, e ele indicou esse filme falando justamente o que nós tínhamos comentado com vocês, né? A visão da família para com a criança que tem autismo e quem está próximo, os irmãos, os amigos. Bem interessante, viu? Se você ainda não assistiu, tem ainda essa oportunidade. O nome é Café com TEA, né? Isso. É bem interessante. E ele foca uma questão que a gente acha pouco abordada. É na família. Foca-se muito no autista, na criança autista, e não se foca tanto nos demais que circundam essa criança, né? Os outros filhos, né? Falou-se também de babás, né? A gente falou aqui, parece até que foi combinado. Né? Gente, o filme é lindo. Vejam o filme em família. Tem muitas lições a se aprender. Inclusive sobre o bullying, que é o tema de hoje, né? Sim, vamos falar sobre violência nas escolas. Um tema muito importante. Mas antes disso, e o nosso livro? O livro que foi indicado? Quem comprou? Quem começou a ler? Olha, é interessante que você ajude a gente lendo esse livro. Esse livro, ele é o norte dos programas que a gente grava. Então você já vai sair na frente vendo como a gente vai abordar um tema. Lá também tem sempre uma parábola, uma história, alguma situação interessante para você fixar aquilo que é comentado. E aí, como é que nasceu esse livro nosso? Quando é que foi que a gente fez esse livro? A gente até comentou em alguns programas atrás sobre o nosso livro que foi escrito na pandemia. E o legal é que ele tem uma sequência lógica que ele vai falar desde o momento em que você começa o seu namoro, né? O namoro, o noivado, e aí dividido em alguns capítulos. Seria até interessante a gente ler, né? O nome dos capítulos? O que você acha? Vamos ler o nome dos capítulos aqui. Eu leio um e você lê outro. Vamos lá. A gente comenta. Isso aqui é a boneca do livro, né? Esse livro tá na Amazon, bem baratinho. Tá quanto? Tá 29 um pouquinho, né? Uhum. E vale a pena, gente. Ó, esse material tá muito bom. E quem já nos conhece, às vezes parece que santo de casa não faz milagre. Mas a gente está bem antenado com tudo que é discutido hoje em termos de psicanálise, de autoconhecimento. E vale a pena, tá? Esse livro, ele mostra como a gente criou nossas filhas. E é contado de uma maneira gostosa, escrito por alguém dislexo. Então tem que ser uma linguagem bastante simples. E a gente começa o primeiro capítulo falando de propósito, não é? Vem seguindo do segundo capítulo que a gente conversa sobre conexão. Que a gente já abordou aqui. Isso. Depois acreditar em si, que foi o nosso primeiro programa, né? Isso. Era o poder das palavras. Tem muito do acreditar em si no poder das palavras. O quarto capítulo, que nós chamamos de quarto princípio, né? Valorize o que você tem. Sim. O quinto, sonhe alto, a nossa capacidade de imaginar cenários e ter uma visão de futuro. Tem muito da logoterapia nisso, sim, né? Sim. A questão de você projetar nisso. As crianças hoje não são levadas a ter essa visão de futuro. O filho é levado daqui para ali, daqui para colar, e não se conversa com eles como é que vai ser o futuro deles. É impressionante isso. O sexto, que é encante. Fantástico, encante, viu? O sétimo, gratidão, que também tem a ver muito com o perdão. Nós vamos fazer um programa só sobre o perdão. Vocês vão ver o poder que tem de você perdoar alguém e a si mesmo. O oitavo, aprenda com os erros. O nono, a gente vai sempre estar falando do nono aqui, seja exemplo. É impossível educar os filhos sem você ser exemplo, gente. O filho,
ele vê muito mais e faz e aprende com o que você faz do que com o que você fala. O 10º, seja vulnerável. Muito interessante esse conceito de vulnerabilidade. A gente às vezes quer ser tão invulnerável, e isso faz a gente rígido, nem um pouco flexível às coisas da vida. E o 11º, esse é fantástico, conexão com Deus. Mostra como eu, que fiquei tão afastado durante muito tempo da religião e, de certa forma, de Deus, eu me reaproximei. Conta a história de como a gente se conheceu. É bem interessante. Vale a pena. Vale a pena. Então é um livro com uma leitura leve, gostosa e muito real. Então nós trazemos exemplos que você talvez até se identifique e vai falar, então é por isso que acontece. Então fica essa dica e a gente quis só mostrar para vocês os 11 princípios, né, dos filhos não vem com manual e agora. Então vamos responder essa pergunta juntos, né? É isso aí. A gente aqui não quer responder todas as questões, mas tem muita coisa aqui que vai te ajudar no teu dia a dia, como criar seus filhos, ok? E a escolha do tema de hoje, né, que é violência nas escolas. Eu e o Sérgio resolvemos abordar especialmente o bullying, que é uma violência silenciosa para muitos. Muitas famílias, elas não conseguem identificar e muitas vezes, quando identificado, já é tarde. O que é o conceito do bullying? Um conceito simples. O bullying esse conceito foi criado na Inglaterra devido justamente a essa violência que acontecia no ambiente escolar. É bom se ver que o bullying está muito caracterizado por ser uma violência entre pares. Pessoas que estão, alunos da escola, nessa relação principalmente. Então o bullying é o quê? É toda forma de violência que ela é feita de uma forma constante e ela é feita de maneira verbal, ela pode ser feita de maneira física e pode ser feita de maneira material e emocional, de forma que a pessoa que está sofrendo bullying não consegue se defender. E por que ela não consegue se defender? Porque ela sempre acha que vai passar, que aquilo é momentâneo, que se ela não reagir, uma hora vão deixar ela em paz. E a gente vai ver no decorrer do programa que não é muito assim. Então você precisa realmente reagir ao bullying da maneira certa, que a gente vai explicar em breve. E o bullying, ele tem origem num termo inglês, bully, que significa brigão ou valentão. Daí o termo bullying, que daí é a ação, né? O bullying é a ação do bully, né? Só para a gente esclarecer um pouquinho. E a gente tem algumas notícias para mostrar para vocês como isso está no dia a dia, como isso é colocado nas mídias. Vamos mostrar para vocês aqui algumas delas. Pode começar, Sérgio? A primeira aqui, criança de 7 anos para de comer e emagrece 8 quilos por bullying na escola. Garoto de 10 anos sofre bullying e é agredido nas escolas por usar óculos. O Brasil é o segundo país com mais casos de cyberbullying do mundo. Saiba os riscos. Menina com deficiência de aprendizagem sofre bullying em escola no Rio de Janeiro e caso gera comoção na web. E aí, agora a gente vai mostrar para vocês um videozinho que vai mostrar 2 agressões, né? Meninas, e engraçado que são de meninas contra menina, né? Então vocês vão ver esses 2 videozinhos. E esse segundo vídeo de uma menina que foi a questão da comoção, né, nacional, acredito que você já deve ter visto, de um vídeo de uma mãe que está tentando confortar uma filha depois de um bullying e viralizou na internet. Então fiquem com esses 2 vídeos. Uma menina sofrendo bullying na escola por causa do cabelo. O caso aconteceu no município de Natividade, no Rio de Janeiro. A imagem é chocante. A estudante, que é autista, voltou da escola aos prantos. Ela conta que os alunos
alunos ficaram tirando fotos dela e até atiraram uma casca de banana. Ela está visivelmente abalada. Jogaram o quê? Casca de banana, mãe. Você viu 2 vídeos impactantes, chocantes, onde uma menina fica sofrendo por ter um cabelo diferente e a outra por ter autismo. Uma chegam a jogar casca de banana nela, a outra fica mexendo no cabelo. Uma crueldade sem tamanho. E a gente tem que notar que muitas das vítimas têm autismo. Sim. E às vezes esse autismo é num grau leve e não é diagnosticado. Então é uma criança que está um pouco fora de sintonia com os demais na sala. São os diferentes, né? Muitas crianças, a maioria delas que sofrem bullying ou adolescentes, são aqueles diferentes. São os mais calados, aqueles que usam óculos, são aqueles que têm o cabelo um pouquinho mais encaracolado. Então, para muitas crianças que não têm a empatia, e a gente vai conversar nos próximos blocos sobre isso, o bullying, eles começam a olhar diferente porque não são parecidos com aquilo que é o conceito deles, enquanto crianças e jovens, e eles vão nos mais frágeis, né? Então eles fazem de maneira consecutiva violências psicológicas, físicas, violências até materiais, mexem na mochila das crianças, e isso causa traumas terríveis que muitos levam para a vida inteira. E aí, falando de bullying, algumas celebridades e outras nem tão celebridades já passaram por isso. E a gente vai ler agora o que aconteceu com alguma dessas celebridades e também pessoas comuns, e você vai tentar descobrir quem é, tá? E a gente quer lançar um desafio. A gente vai, nesse primeiro momento, a gente vai ler e no final do programa nós vamos estar com vocês falando quem é essa pessoa que sofreu este tipo de bullying. Então vamos começar pelo primeiro. O diretor de cinema mudou-se várias vezes de cidade em função do trabalho de seu pai. Sempre solitário, desengonçado e excluído, com sua câmera Super 8 nas mãos, fazendo filmes caseiros das irmãs. Sofreu vários ataques antissemitas dos vizinhos e dos colegas de escola. Chegou a apanhar diariamente no recreio e ouviu as crianças berrando: "Os judeus são sujos". Esse é um deles. Qual o segundo? Sim. Pode ler? Então vamos lá. O nadador que nas Olimpíadas de Pequim conquistou 8 medalhas de ouro e bateu 7 recordes mundiais tinha déficit de atenção. Uma professora chegou a dizer que ele seria um fracasso. Sofreu bullying anos seguidos. Além do transtorno, era muito alto, magro, desengonçado e tinha orelhas grandes. Uma vez, seu boné foi jogado para fora do ônibus. Em outra, sua cabeça quase mergulhada na privada. Olha só, pessoal. Um próximo. A estrela, indicada 6 vezes ao Oscar, antes de levar a estatueta para casa por seu papel em O Leitor, recebeu das crianças da escola o apelido de Gorducha. Olha só, gente. Outras meninas me provocavam terrivelmente. Eu simplesmente abaixava minha cabeça e aceitava isso. Era o meu jeito de sobreviver, disse ela a uma revista. Sofri bullying por ser gordinha. Onde estão elas agora? Olha só. Mais um. Segundo a atriz brasileira, as meninas da escola onde eu estudava lá viviam me chamando de Olívia Palito, porque eu era muito magricela. Isso me chateava, é claro. Os apelidos maldosos eram muitos, não paravam por aí. Me chamavam de lombriga também. Lembro que eu chorava tanto, me sentia diminuída perante elas. Eu cheguei a usar 3 calças jeans para parecer mais encorpadinha. Eu, aliás, fui uma das últimas meninas da turma a crescer os seios, a ter peitinho, como ela fala aqui. Então, era o alvo das meninas para todos os tipos de implicâncias nesse sentido. Eu nem sabia que naquela época isso já era considerado bullying. E o último aqui, vamos ver se vocês, no final do nosso programa, vão descobrir quem é. Adolescente com 13 anos de idade, magricelo, nordestino, com sotaque diferente, tímido e com roupas fora da moda. Começou a ser hostilizado por valentões, lutadores de artes marciais que sentavam no fundão da sala. A bendita turma do fundão, né? Quem nunca, né? Tem gente boa, mas também tem uma turma da pesada. Tem. Além das provocações morais, sofreu agressões físicas. Então, estes a gente vai falar no final quem são essas personagens, né? E essas celebridades. E é importante falar que em 2015 foi instituída uma lei contra o bullying.
Qual é a lei, Sérgio É Murilo? uma lei muito completa, né? Sim. Essa lei aqui, a Lei de Combate ao Bullying. Com o objetivo de promover a cultura da paz nas escolas e incentivar medidas de conscientização, prevenção e combate a diversos tipos de violência. Essa lei ela é a número 13.185 de 2015. Então, olha a importância, né? Acontece tanto nas escolas que às vezes passa despercebido e só quem vai sentir na pele são as vítimas do bullying. São crianças que passam por este sofrimento dia após dia, porque o bullying ele é uma violência recorrente. Sim, né? Acontece o tempo todo, né? Eu não tenho nenhum motivo, mas eu faço um terror psicológico com aquela outra criança, né? Eu machuco. Uma das formas atuais de bullying é o cyberbullying, que também é extremamente cruel, né? A Ana Beatriz, no livro que a gente vai recomendar, que eu vou falar o nome depois, ela narra a história de um estudante que começou a sofrer bullying numa escola e os pais transferiram ele dessa escola. Ele achou que estava livre, estava super bem já na outra escola, quando a turma encontrou ele na internet. Fizeram o quê? Cyberbullying com ele, mostrando filmagens que tinham feito com ele antigamente. Então foi muito difícil para essa criança. A criança passou a não querer ir para a escola, teve que se fazer todo um trabalho de recuperação com essa criança. E o cyberbullying ele é citado na lei do bullying, no artigo 2º, parágrafo único. Então ela também está normatizada, né? A Unicef, em setembro de 2019, ela revelou que 37% dos jovens brasileiros entre 13 e 24 anos já foram vítimas de cyberbullying. Engraçado que antigamente, né, Sérgio, não existiam os computadores, as redes sociais, e existiam os bullying na escola, né? E hoje, além do bullying que você sofre pessoalmente na escola, acontece a questão das redes sociais, porque é muito mais fácil, né, praticar o bullying nas redes sociais. É muito mais covarde, né? Você não tá covarde. Às vezes a pessoa não sabe nem quem é que está fazendo. Não sabe. É um detrator que muitas vezes não tem a coragem nem de aparecer, né? E aí o bullying ele é formado o quê? Tem alguns personagens principais. Nós temos a vítima, quem sofre o bullying. Nós temos o agressor, aquele que faz. Nós temos também os cúmplices, aqueles que muitas vezes agarram a criança para o agressor fazer o que quiser. Bater na criança, colocar dentro de armários, como a gente vê no filme, colocar em privadas, tirar a roupa da criança, enfim, uma série de situações muito vexatórias. Mas me choca muito a participação de dois outros personagens. São os espectadores passivos, esses que têm medo de se envolver, têm medo de serem a próxima vítima, e tem os espectadores ativos também, que eu acho uma covardia tamanha. São as pessoas que ficam rindo, são as pessoas que ficam provocando, incentivando que aquele momento de agressão contra uma pessoa, seja física, emocional, material, seja feito sem que não se faça nada, né? A vítima dessa agressão ela tem muita dificuldade de relatar, seja na escola, porque às vezes não é levado a sério, seja para os próprios pais. Por quê? Porque ela não quer que os pais a vejam como uma pessoa fraca, uma pessoa incapaz de se defender. E uma das formas que a gente vai até comentar mais com vocês no próximo bloco, a gente vai para o intervalo daqui a pouquinho, é falar sobre a importância do diálogo em casa, né? Por que essas crianças têm tanto medo, né, de contar para os pais o que está acontecendo? E também vai ficar aí para vocês uma dica de filme que vai mostrar isso com muita clareza. Então, neste momento, a gente vai... Vamos para o intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. Fica aí que tá bem legal.